Programa não recomendado para menores de 10 anos. Dragon Vic and Oid 1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Por falar em 6502 fazendo o que ele dá na telha no disquete, outra arquitetura na qual isso acontece, só que de um jeito bem mais diferente. A gente vai mencionar o hardware preferido dele. O João se trancou na sala de pólvora e até agora não saiu. Tô começando a ficar preocupado. Mas então, e o Commodore 64? Que aí é uma coisa assim, tinha um 6502, mas você tinha outro 6502 dentro daquele tijolo lento de doer que era o 1541. O CPU não tava dirigindo o drive, mas tinha um outro cara dirigindo o drive. E o cara que dirigiu o drive, o chofer, ele cuidava de compressão de dados, cuidava de fazer toda a limpeza de terreno para leitura e gravação, e também cuidava de proteção contra cópia, já que tinha tempo para tudo isso. Não me pergunte como. Ou seja, porque o 1541, o tempo que demorava, ele conseguia fazer tudo isso e ainda tava esperando chegar dados. Tava esperando o disquete dar a volta. Tava. Ele dava a volta no quarteirão de uma forma lenta. Com isso a gente garante lá aquela nossa porta 1541, né? Isso. Tá faltando desenho italiano ainda. Acho que não vai ter nesse episódio não, que pena. E já que não podemos falar de pirataria sem falar de Nintendo, de volta pra Nintendo, né? A essa altura do campeonato, quem não sabe vai saber, a Nintendo, ela, por algum motivo, razão ou circunstância, deve fazer algum sentido, na Nintendo, eles transformaram uma coisa que já era em si obscura, que era o disquete 2,8 polegadas da Mitsumi, que acho que só a Nintendo utilizou. A gente mencionou essa mídia no episódio início do ano, né? Que a gente falou de mídia e armazenamento, a gente falou do disquete de 2,8. Acho que tiveram máquina de escrever que usaram esse disquete. Só que eles botaram ainda mais bizarrice no meio pra funcionar no Family Computer Disk System, que era o drive pro Famicom. Fizeram um drive, uma caixa de embalagem diferente pro disquete. Cara, a Nintendo é campeã nisso. Você atualiza mais pra frente, o GameCube, por exemplo, usava uma mídia de DVD que só eles usavam, né? Era uma CD portado. E só eles usavam. Bom, o Dreamcast também usou GD-ROM, só ele usou. Pois é, né? Mas a Nintendo usava essa mídia, por exemplo, que deu trabalho. Aí teve aquela versão do Q-Cube da Panasonic, que era um GameCube que usava DVD normal. Tinha uma caixa que você substituía o espaço onde ficava a mídia do Q-Cube por um espaço que cabia um CD-ROM padrão. Aí você não tinha mais o problema de colocar outras coisas lá dentro. Algumas tentativas de fazer de forma a tentar tornar a coisa exclusiva, e sempre havia alguém que, nem que fosse pelo prazer de quebrar a proteção, ou que era para oferir lucro mesmo, ia lá e dava uma pernada no sistema, né? Não, a turma mais insistente era a galera que queria quebrar a proteção pelo prazer de quebrar a proteção e dizer, quebrei a proteção. Cara, mas quebrar a proteção quebrado por fulano de tal. Cracked by fulano de tal. Eu tenho certeza que tinha galera que tinha orgasmo quando conseguia fazer isso. Tinha orgasmo múltiplo. Eu tive um colega de colégio, já contei essa história, que o cara comprou 5 cópias do Fast Copy da Polysoft pra quebrar. Ele só conseguiu quebrar na quinta e funcionar. O que ele fez depois? Pegou a cópia e espalhou pros colegas. E eu recebi uma cópia. Eu falei, vai alguma coisa? Não, pela diversão de quebrar a proteção. Robin Hood. Bicho, Cracked by Insoft era orgasmo múltiplo de nerd nos anos 80. Eles não queriam dinheiro, queriam reconhecimento. Sim. E tu é o cara, meu irmão. Tu quebrou o programa. Aliás, voltando ao negócio das mídias, né, do disquete, a Nintendo, anos depois, também chegou a lançar um software protótipo. Era uma espécie de zip disk pro Nintendo 64. Eu lembro. Acho que chegou a sair. Mas o objetivo era gravar o quê? Dados de jogo ou publicar? Publicar o jogo em mídia, tipo... em disquete. O próprio Castlevania foi vendido, acho que o Castlevania e o Metroid foram vendidos em versão disquete. Mas a diferença de
preço era grande o suficiente. E um dos problemas do Nintendo 64 foi que a Nintendo insistiu com cartucho quando todo mundo já tinha virado pro CD-ROM. Né? Provavelmente compensava em termos financeiros. Ai, gente, a gente esqueceu de uma coisa. O furo feito a laser em ponto específico da mídia. Sim, eu lembro de ver essa história. Esse tem um artigo, 2 ou 3 partes sobre pirataria, que são na Microsistemas, de autoria de um francês funcionário da Embratel, chamado Pierre Lavelle. Aliás, tem umas fofocas que meu pai, que trabalhava em Furnas, conhecia lá do Lavelle. Depois eu conto. Ele falava sobre sistemas de proteção e uma das coisas que ele sugeriu, que eu, na época eu lembro de ter lido o artigo, fiquei impressionado, que era um drive com um emissor laser acoplado, que dava um comando, ele marcava e queimava o setor. E ali daquela forma, ele queimava alguns setores específicos, o sistema de proteção lia aqueles setores. Ou melhor, não lia, né? Não lia, ele verificava e pulava. Eu lembro que ele falou assim, esse sistema foi tão bom que durou um dia. Alguém inventou um sistema de cópia que vinha e simulava o setor danificado. Eu trabalhei numa empresa que fez isso, mas só que eles não usavam laser pra furar o disquete, usavam agulha. Era feito à mão. Olha... Gente, beleza. E aí é o seguinte, você não tinha controle de qual setor você ia furar. Então o que era feito com um disquete depois? Você passava por um programa para verificar qual era o setor que dava erro, depois gravava na parte do programa que fazia a verificação para esperar que aquele setor desse erro. Cada cópia do programa esperava o erro num lugar diferente. Sim. Desde que o erro do setor não fosse o setor onde tivesse o programa. Não, tinha umas trilhas reservadas, uma faixa de trilhas para fazer o furo ali, para garantir que você não estivesse furando o programa, que estivesse furando só os setores vazios. Só que o que o pessoal fez? Fizeram um Terminator and Stay Resident para simular uma resposta de erro para aquele setor. Acabou a proteção. Aliás, fala em software, Juan, já que você tocou no assunto, vamos agora para as ideias mais mirabolantes, rocambolescas, bizarras e fantásticas de proteção. Não, vamos falar umas coisinhas antes? Sim, tá certo que sim. Vamos falar da nuvem. Sim, a nuvem da época. A nuvem da época. Os BBS, né? Ou como alguns de novo, vamos falar sobre BBS um dia, quem sabe, assim esperamos. Glória a Deus! Tô falando disso. Essa piada, acho que ninguém vai lembrar dela quando o episódio for ar, né? Enfim. Não, ninguém mais vai lembrar. Enfim. Vão ter que constar no Wikipedia. Vamos terminar esse papo de mídia e distribuição, vou lembrar das BBS, serviços online e tudo mais, né? E todas as boas BBS que se prezavam, sim, elas não tinham pirataria. Era software share, freeware, tudo lá na área de arquivos que pudessem ser baixados. E inclusive era um trabalho do CISOP de manter a área de arquivo livre de pirataria. Claro que... Se você fosse... O que o pessoal dizia de uma tagline da época, tagline aquelas frases engraçadinhas, você podia botar no fim da mensagem, que era assim: o melhor não é ser CISOP, é ser chapinha do CISOP. Uma coisa, se você era chapa do CISOP, ele te dava acesso à área de Juarez, ou seja, a pirataria. Aí que era alegria. Festa, alegria e celebração. Era onde as coisas aconteciam. Isso só valia pros amigos. Claro. Se você não era parça, bicho, você não arrumava o ticket premiado, não. Só ia baixar o Commander aqui. E olha lá, a primeira fase do Doom. Posteriormente, no laboratório onde eu trabalhei na FRJ, que aí o pessoal começou a coisa do Juarez, foi nisso do advento da internet, a coisa chegou a tal ponto que tinha uma máquina dedicada, que a máquina se chamava Limbo, e ela tinha um FTP rodando numa porta separada, e eles se tornaram membros de um grupo de Juarez internacional e rodando dentro de uma máquina na UFRJ. Claro que não era só lá que tinha no laboratório onde eu estudei, isso tinha em outros lugares, da UFRJ mesmo, com certeza tinha, mas eu lembro muito bem da Limbo. E o pessoal era enjoado pra caramba, pra pegar a cópia do programa não deixavam, mas tinha lá. O nome era bem sugestivo, né? Aliás, isso não foi comum só de PC, né? Isso também tinha as histórias de MSX também, né? Um certo usuário espanhol, quando não vamos citar o nome. Sim, que tinha uma BBS, obviamente na Espanha, que não vamos citar o nome, então, porque eu sei o nome dela. Não era eu. E não era o Juan. Que não era MSX na época. O cara tinha uma área de Juarez com todos os jogos feitos na comunidade, lá com cópia pra baixar. Isso deu uma confusão. Foi quando esse rolo, Giovanni? Final dos anos 90, né? Final dos anos 90. Aí depois a BBS saiu do ar. Enfim, segue o jogo. Agora vamos falar de software. Vamos falar de software nos métodos das ideias mirabolantes, fantásticas, rocambolescas, bizarras, com 2 ovos e molho especial em cima. Vamos começar a falar de dongle. Sim, você não garotinho juvenil não sabe o que é dongle. Dongle é o seguinte: é a coisa que você espetava normalmente na porta paralela com o computador, porque, como você sabe, porta paralela só não faz chover. Ou você acha que a tua porta tá ali
só pra você passar coisa pra impressora. Assim, eu nunca entendi. Você só usava os dongos na paralela, não usava serial. Não, a paralela é mais fácil. E a paralela, ela te dá mais throughput no final das contas. Porque ela é toda pra um lado só. Mas o que importa é, você rodava o software, você vai lá, todo garotão copiou o software, mas você não tem um dongle. Vai rodar. Como é que o software faz? Ah, ele procura o dongle. Não achou? Não roda. Descreve pirata maldito na tela. Ainda escreve pirata maldito, vai morrer na tela. Ou então, se ele for um pouquinho mais educado e der o benefício da dúvida, meu amigo, você esqueceu de inserir o seu dongle. Insira e tente de novo. É. Mas legal era que xingavam. Pirata maldito. Claro que, com o tempo, outros programadores desenvolviam programas residentes que se fingiam de dongle. E aí o programa magicamente funcionava sem dongle. E esse modo dongle tem até hoje. Ainda existe. Tem até hoje o dongle. Hoje eles são USB. Sim, mas isso existe, eu já vi até hoje. Softwares que só funcionam se espetar um pendrive entre muitas aspas no USB. Tem empresas especializadas em fabricar dongle USB. Tem um software de gravação de chave. Eu cheguei a trabalhar com um que dava uns problemas de vez em quando, sabe? Não era culpa da gente, simplesmente se estressava quando mudava a versão. A gente tinha que literalmente usar a ferramenta de reprogramação dos caras para eles usarem para consertar o troço e voltar a funcionar. Quem usou dongle durante diversas versões foi o Autodesk, o principal produto, né, o AutoCAD. Só que hoje em dia eles não usam mais dongle, não. Eles usam um gerenciador de versão. É um serviço que roda numa máquina específica na tua rede e você instala a licença. Olha, eu tenho 10 AutoCAD. Se 10 máquinas subirem AutoCAD, você tá funcionando. A 11ª não tem mais. Mas isso é... A maioria dos softwares comerciais hoje fazem isso. Business, né? Então faz isso, se você lá, o licensing server dentro da tua rede. Se você tiver, obviamente, tamanho de rede pra isso, né? Se não tiver, você vai usar o licensing server lá deles, na nuvem. Mas esse é um podcast sobre sistema de software empresarial em 2018. Sim, sobre dongle e no final da década de 80. O MSX também chegou a ter dongle. Sim, aquele compilador Basic distribuído pela Cybertron, o Mozart, né? Espetava o dongle na porta do joystick. A janela na paralela. Mas nem todos os MSX têm porta paralela e nem todos os MSX que têm porta paralela, a porta tem o mesmo conector, né? Ao contrário dos PCs. Então... A de joystick é igual pra todo mundo. E a porta joystick é uma porta fácil, entre aspas, de usar e te dava os recursos necessários pra você ler o dongle. Então, não tem problema, no final das contas. Agora que esse outro método aqui, Dial-A-Pirate, era aquele negócio do disco que ele perguntava. Agora vamos para as coisas bizarras. Dial-A-Pirate, disco para um pirata, o que raio é isso? Isso tem aí, ó, a foto para quem quiser ver. Era uma coisa que... Eram duas coisas, né? As formas, digamos, eram sistemas anti-pirataria, para dizer, pouco ortodoxos. Ah, sim, entendi. Se você tivesse comprado a caixinha da primeira versão do Monkey Island, durante a execução, ele pedia para você selecionar um pirata a partir do dial. Assim, e no final de contas, até já pegando aí o gancho de uma coisa que vocês vão falar, a simplificação falou mais alto, óbvio, e a técnica padrão da produção de pirataria era a digitação ou do número de série. Era mais barata também, né? Era mais barata. Ou de algum código de uma tabela do manual, ou então, se o cara fosse bem porno, bem mãe e tal, uma palavra determinada em alguma página do manual, qual você ia achar na terceira ou quarta vez, porque a contagem do cara é diferente da sua contagem. Também. Isso aí vinha no manual, por exemplo, do jogo X-Wing, que foi o primeiro jogo de Star Wars que eu joguei pra PC. Eu ainda devo ter perdido em algum canto, se não joguei fora, a xerox do manual, porque você tinha que pegar na página tal, linha tal, ele perguntava a palavra, você tinha que contar, achar, pra chegar lá e fazer exatamente isso. Eu lembro que o X-Wing usava isso como proteção. Caso talvez clássico disso, o Laser Suit Larry 2 utilizou o Black Book. O que acontecia? Ele te colocava uma foto de uma das mulheres do jogo e você tinha que olhar no manual qual era o telefone dela. E aí você colocava lá o telefone, 555 tal, que era o telefone dela. Essa mesma técnica de digitar coisas para passar adiante foi utilizada também no primeiro Laser Suit Larry, mas na verdade para garantir que apenas maiores de 18 anos estivessem usando o jogo, com perguntas específicas que só gente que tinha mais de 18 anos naquela época saberia a resposta. O que acabou criando uma coisa muito curiosa, porque são perguntas que literalmente só fazem sentido dentro daquele contexto de
tempo. Sim. Citações de pessoas, eventos e fatos que só quem era adulto naquela época vai saber responder. Essa frase é do Lyndon Johnson ou do John Kennedy? Por aí. A gente tá falando de sistema de proteção, uma coisa que tinha alguns que era introduzir o esquema de proteção contra cópia na embalagem, né? Com criatividade. A Infocom fazia muito isso, né? A Infocom transformava todo o jogo num sistema anti-pirataria. Tudo que vinha dentro do produto seria utilizado de alguma forma, em algum momento, e para você finalizar o jogo. E como assim daria um trabalho desgramado você tirar cópia daquilo tudo, era mais barato comprar o jogo. Mas enfim, e a Activision, né, no final das contas, ela pegou toda essa inspiração de proteção de cópia e tudo para fazer o jogo Taz Times Total, o nomezinho dos infernos. Assim, que basicamente, quando você comprava o jogo, ele tinha um jornal contendo as dicas da trama, e basicamente é um jogo que vomita anos 80 na sua cara. Ainda mais a versão de Apple II GS. É um jogo pra, assim, a versão de Apple II GS, ele vomita anos 80 na sua cara. Tipo, só tá faltando o quê? Melurex. Nossa, só tá faltando milho e vanilha. Do resto ele vomita de maneira espetacular anos 80 na sua cara. O jornal tá nesse download em PDF format? Sim, perdido no PDF tem algumas informações muito úteis para você finalizar o jogo. Aí nessa época a Activision já tinha adquirido a Infocom, então acho que muito das ideias já não eram nem cópia, nem era pirataria, era uso legal mesmo. E como um pé de página interessante, o Lenslock é essa. Que loucura! Uma caixinha com um conjunto de prismas montados num pequenino aparelho que você colocava sobre uma parte do monitor para visualizar um código de acesso. A imagem que ele colocava era toda distorcida. Você colocava o Lenslock por cima e aí você conseguiria olhar. Só que o problema é o seguinte, né? Cada um tinha um monitor de um tamanho, tinha gente que botava na televisão, tinha vezes que o tamanho saía maior, menor, você não conseguia ler a informação para poder botar o código. Ou seja, foi um fracasso. Você ficava que nem um retardado andando com o trocinho girando na tela tentando procurar um número. Mas vale lembrar que o Elite, clássico, o jogo Elite, usou Lenslock. Foi o jogo mais famoso para usar o Lenslock como sistema de cópia, contra cópia. Não adiantou muito porque chegou o Elite aqui no Brasil, também por pirataria, então passaram por cima do Lenslock e dane-se. No caso, acho que a versão do Acorn que usava o Lenslock. As versões posteriores já tiram essa porcaria, por favor, tá dando certo. E sempre lembrando que o jogo mais famoso a utilizar o Lenslock foi o Elite. Só. Do resto, um monte de jogo que provavelmente ninguém lembra. Até porque não deve ter conseguido jogar. Bateu de primeira. Oi? O Elite todo mundo bate de primeira, né? Com a nave, ninguém consegue. Ninguém consegue entrar na estação. Exatamente, né? Aliás, é difícil você jogar Elite até você conseguir dinheiro pra comprar o famigado, o Docking Computer. Aí você começa a conversar. Não, isso daqui é ser capitão de nave espacial já comprando a carteira de piloto. Você não aprendeu a fazer baliza. Aquilo ali é fazer baliza. Então eles aprenderam mesmo. Também. E aí, pra gente fechar, tem um link aqui com um monte de técnicas anti-pirataria. Eu lembro de proteções de cópia do MSX que não copiaram no MSX, tinha que usar o cópia 2PC pra copiar, e por aí vai. Essa tem até uma outra que a gente não citou aqui, que é o código de cores. Era usado no Jet Set Willy. Ele te dava uma sequência de números e tinha que ficar procurando as cores para saber que número, que é as letras equivalentes para poder digitar adiante. Curioso disso aqui, também tem outra, que é daquele negócio que a gente citou de números para você digitar numa tabela. Geralmente eles eram impressos numa cor escura. Quando se tirava uma Xerox, tudo ficava preto. Eu já vi um manual que era aquela em pontos vermelhos misturados de outra cor, que você só conseguia enxergar se colocasse um plástico vermelho por cima da página do manual. Eu não lembro que software era, nem lembro se era jogo, se era aplicação, mas era para PC. Sei lá, pelo jeito de 87, 88. E eu, citando um pouco aqui, tem naquele material dos Adventures da Infocom, você tinha coisas como raspadinha, você tinha que raspar para saber quais eram os números que alguém no jogo ia te perguntar, então você tinha que ter a cartela. E você tinha óculos 3D, onde você descobria que você lesse algum dos papéis com o óculos 3D, você conseguia encontrar a informação que você precisava e por aí vai. Mas vamos deixar esse link aqui. Vamos, até porque esse link é legal. É aqui. Eu não marquei os demais, né? Depois Agora sim, depois que a gente falou sobre e-mail, sobre hardware, sobre software e todo o resto, vamos falar da parte principal, né? Agora vamos começar a falar de coisa boa. Porque sem ela, a pirataria não existe. Exatamente. Como fazer aquilo chegar do ponto A ao ponto B. Distribuição. Né? Não, isso é dublagem. É dublagem. É aquela história, né? Qualquer produto físico, fisicamente falando, até em termos não fisicamente falando, ele não consegue funcionar sem alguém ou algo que faça a distribuição desse produto. Esse produto sair do produtor e chegar no consumidor. No caso da pirataria de software, qual era a maneira do produto, o software pirateado, chegar no consumidor, o molequinho que tava louco pra jogar?
O amigo, o colega de escola, o colega de trabalho do pai, o chapa, o camarada, o parça, brother, que ele recebia ou comprava, não nos interessa esse momento, programa de alguém e compartilhava com os outros amigos, chapas, parças, camaradas, brothers, etc e tal, só pelo prazer de ser amigo, chapa, parça, camarada, brother. Fim da história. Ter um amigo era coisa importante. Lembrar, nesse caso, de um fenômeno tipicamente europeu, que eram as copy parties, onde as pessoas se juntavam num clube, num lugar específico, levavam seus computadores embaixo do braço e iam copiar software. Durante o processo de cópia de software, óbvio, eles se destravavam, tiravam proteções de cópia de outros softwares, removiam, colocavam o nominho deles lá, trocavam o nome do autor, trocavam não sei o que, botavam o nome do score, dizia em algum lugar que eu desbloqueei. E essas copy parties, elas foram evoluindo, não evoluindo, não sendo copy parties, mas o processo de fazer propaganda, autopropaganda de si próprio. Olha, porque eu copiei o operativo, o cara começou a fazer coisinhas mais sofisticadas, começou a fazer um crack intro, começou a fazer umas animações, botar umas coisinhas na frente, sei lá. No final, o que aconteceu? Tipo, dane-se a cópia. Eu tô tão interessado e tão louco na ideia de fazer a minha crack intro, nem lembro mais pra que servia, virou uma democine. Pronto. E as copy parties vieram as demo parties. E a democine que continua tendo um papel essencial no sentido de fazer coisas que você acredita que nem o capiroto é capaz de fazer com certos micros. Tanto com rádio atual, como também com rádio clássico. Procurem por 8088 MPH. A gente já falou dele várias vezes, mas... O primeiro posto do Juan sobre 8088 MPH, o Juan deve ter tido quase um treco quando viu pela primeira vez. Pois é. Nossa senhora, aquilo não é de Jesus, não. Tô dizendo, nem o capiroto faz aquilo. O capiroto vai tentar programar, não consegue. Mas os malucos do Democine conseguiram 8088 MPH. Aliás, sim, aproveitando a deixa, né, já que já prometemos alguns episódios aqui mais pra cima, mais uma vez lembrando a nossa promessa de fazer um episódio sobre Democine. Sim. Já é a terceira ou quarta vez só nesse podcast. Pois é. Episódio. Tudo bem, um dia a gente chega lá. Vocês estão com pressa? Bom, não. Então tá bom. Só que nem todo mundo copia pelo prazer de ser parça. Não. Tem rapaziada que não é tão parça, mas olha, eu copio, mas, né, tem o custo, tem o meu tempo, tem o meu trabalho. Que é esse pessoal que é o pessoal que copia como atividade profissional, uma forma de ganhar um troquinho. O semi-profissional. Tem a passagem do Kevin Savetti no Terrible Nerd, que acho que ele conta uma coisa que todo mundo já fez. Tipo, comprar programa de alguém que copiou o programa pra você na escola e você copiava. No 6º ano, né? Na escola. Nossa, isso quer dizer que ele tinha 12 anos. Então, nesse 6º ano do... Qual é isso? É college, Juan? Não, é ensino fundamental mesmo. Fundamental. É a nossa 7ª série, eu acho, né? Era a 5ª série. Nossa 5ª série. Ele e os amigos, né, chegaram a conhecer garotos mais velhos no vestiário da escola que também tinham Atari. E eles falaram que podiam copiar jogos pra eles, os amigos, né, ao custo de $1 por jogo. Aí ele ficava até feliz, né? Porque finalmente as aulas de educação física serviam pra alguma coisa. Então, toda semana, ele juntava lá os troquinhos, ele e os amigos, e juntavam $5 para comprar 5 jogos. Num disquete. Um único disquete. E ele ficava assim, não via a hora de esperar, porque, aqui uma informação prévia, né, porque eles não tinham Atari. Quem tinha um Atari era o pai dele, e os pais dele eram divorciados, então assim, ele via o pai a cada 15 dias. Então ele conseguiu o jogo com os garotos mais velhos, ele tinha esperado de repente uma semana ou duas, para poder ver o que tinha acabado de comprar quando a visita até o pai. Uma espera agonizante. Pois é, ainda mais quando você tem 12 anos. Tudo parece agonizante com 12 anos. Uhum. Mas enfim, enquanto isso no Brasil, e em outros lugares do mundo, mas falando do Brasil, como até a lei do software, a legislação não entendia what the fuck is software, você copiava. Não tinha nenhum problema. A legislação, ela não tinha noção de softwares, de que isso podia ter direito autoral ou mesmo patente, e pronto, se ela copiava, beleza, tchau, beijinho na criança, vai embora. Por exemplo, em 83, quando a Sinclair Research tentou usar o processinho contra a Microdigital, dizendo que o NE-Z80... É SIC da referência, eu acho que aqui é o TK-80. Do seu TK-80, porque o NE era da Prológica. Eu mantive a citação, vou botar a expressão acadêmica aqui, pronto, SIC. SIC, né? Enfim, que a versão TK-80 violava os direitos autorais, né, da empresa de Serclev, que desde março de 80 comercializava os microcomputadores de 71. Não, de 81 não saiu 80. Por isso mesmo que a citação tá estranha. Tá, mas enfim, o que importa nesse caso é que, como era regido pelo Código de Propriedade Intelectual,
e o Código de Propriedade Intelectual, que era a lei número 5.772/71, não reconhecia como privilegiáveis os sistemas de programações pelo que estava no artigo 9H, perdeu o Playboy. Ou seja, se não está na lei, não existe. Se a lei não proíbe explicitamente, é permitido. E a lei listava exatamente o que tipo de coisas eram passíveis de direito autoral. Isso e aquilo. Isso que você está querendo processar é uma dessas coisas? Não. Então, tchau. Não é que existe. As leis atuais tomam o cuidado de prever a possibilidade de transmitir informação em outros meios. Então, não tem mais essa limitação. Alguém lembrou que poderia colocar e outras coisas que vieram a ser inventadas no final da... Sim, exatamente. Já que a gente começou a citar isso aqui, né, vou lembrar que o C-71, o C-Spectrum, somente no leste europeu, o TR-70, TR-70 Color e, claro, o Apple II e também o BMPC, né, foram fabricados aqui sem preocupação para com devidos licenciamentos e pagamentos de royalties. Talvez a exceção seja o MSX. Mais para o uso da marca do que para qualquer outra coisa, né? Acho que isso não foi, assim, uma exclusividade nossa, vista a quantidade de clones que vira e mexe aparecem por aí. Cada dia um clone novo de uma terra distante. Essa situação de cegueira legal da lei não saber o que é informação digital havia mais países que tinham essa cegueira do que não tinham nos anos 80. A coisa foi se padronizando pelo mundo lentamente. Sim, alguns podcasts espanhóis eles citam, que eles comentam assim, clubes de software, de troca de software, que os espanhóis entravam em contato com ingleses e eles comentavam que os ingleses mandavam tipo assim, a fita original do jogo X, do Spectrum, para eles, para troca, e o que eles mandavam de volta era uma TDK entupida de jogo pirata. Faz parte. Era mais ou menos uma coisa que acontecia no clube de Atari. Você entregava 2 fitas novas e você ficava alugando 2 fitas assim a cada semana, que a maioria delas já eram copiadas. E as que você entregava, sendo fitas novas, dando preferência para fitas novas, aumentavam o acervo de jogos deles. E que em algum momento estariam sendo copiadas por alguém. Sem dúvida, pelo cara lá atrás do balcão, que ficava curioso com aquele equipamento dele. Aliás, falei equipamento, né? A pirataria de software ela tinha uma vantagem muito grande para você iniciar um negócio, que era o fato de que você podia montar com o mínimo de infraestrutura. Sim, era um modelo de negócio bem simples. Precisava de um computador, você precisava... Que você já tinha. Você já tinha. Você precisava das unidades de cassete para copiar, precisava de um gravador cassete para cassete para copiar, você precisava de uma impressora para imprimir. Imprimir só uma lá direto as etiquetas. E você precisava de um acervo. Divulgação você fazia, na época, pra criançada mais nova, que sempre deu dinheiro no jornal, impresso, era classificado. O que paga o jornal é o classificado e o anunciante, né? Isso, o que sempre pagou o jornal foi classificado e anunciante, ponto. Aliás, muito mais talvez o classificado, porque o classificado era o dia a dia. Picadinho lá, que o cara garantiu o dele. Então, o que acontece? Todo mundo aqui nesse podcast lembra, né, no caso do Rio de Janeiro, classificados do Globo, segunda-feira, páginas e páginas de pirata houses vendendo seus produtos. Principalmente aquela parte de dizer serviços. Serviço. O mesmo valia pro jornal Balcão, também quem era do Rio, e para quem é de São Paulo era o Primeira Mão. Eu acho que a Folha também tinha esse classificado, a Folha Informática era... A Folha acho que era na quarta-feira. Enfim, alguém de São Paulo nos ajude nisso aí, quando é que saía a Folha Informática era quarta-feira, e saía também a parte de classificado junto. E saía assim como eu coloquei na pauta aqui, só eu colocava um monte de letra A na frente, outra poder ficar em cima do concorrente, né? Ah, claro. Assim, você pensa que nunca teve um caso desse que o cara tipo, só colocou A e tipo, não colocou nada do que ele ia vender. Tem aquele artigo na Deciclopédia que é A. Tem. Ou então, se você fosse um pouquinho mais chique, você divulgava nas revistas. Sim, você já tinha acumulado capital suficiente para poder pagar um anúncio na CPU MSI, no MSX Micro. A Microsistemas chegou a ter? A Microsistemas eu não lembro, mas assim, eu posso pegar uma edição aqui? Não, peguei uma edição muito recente. Deixa eu pegar uma edição mais velha. Essa aqui é suficiente. Essa aqui é velha o suficiente porque fala de MSX. Olha, Banco Astral. Eles tinham cartas. Eles não tinham uma seção específica de anúncio classificado. Tinham, mas eram páginas grandes, assim, tipo, você pagava um quarto de página. Que você pagava quarto de página, ou oitavo de página, ou meia página, a página inteira. E não pagava um quadradinho. Não. A lógica era a mesma. Eu acho que a CPU você pagava até 1/16 de página. Ou seja, meia tripinha no final da outra folha. Eu acho que dava pra fazer com 16 avos, sim.
Acho que chegaram a fazer. Eu lembro um nono. Um nono vi. Os 16 avos eu não tenho certeza. A própria Microsistemas, na seção de classificados para notas menores, chegava a dar. Você dava um 16 avos, mas um 12 avos dava, com certeza. Que era uma tirinha de 4 linhas no máximo no rodapé. Ele não tinha uma seção específica, estilo classificados para mercado de pulgas, por assim dizer. Assim, esse negócio, a venda de software era uma oportunidade de negócio. Sim. É tipo um Herbalife ou um Highnode da sua época. Um Renaudet da vida. A diferença é que você não perdia os amigos por conta dele. Até fazia mais amigos. Você não ganhava tanto assim. Você ganhava, mas... Pô, esse era grande, né? Isso não era tão chato. Não tinha necessidade de ser tão chato tentando vender um Renaudet, um Herbalife da vida. Tô fazendo aqui uma reunião pra vender, temos Knightmare, temos MS-DOS Tools, Elite... Vamos apresentar os jogos. Quantos você vai querer? E se você conseguir mais tantos vendedores para ficar embaixo de você, você vai receber não sei quantos milhares de... A cada disquete copiado, você ganha um novo disquete só pra você. Mas muitos até chegaram a crescer como negócio, né? Alugar caixa postal, ter uma salinha comercial, contratar funcionário. Lembrando lá o Kadari que escravizava as crianças para copiar disquete. Mas o único esquema de pirâmide que funciona é o do Kings Valley. Sim, com certeza. Sem dúvida. E claro, também, além da pirataria amadora, também tinha aquela pirataria mega ultra profissional, né? Piração profissional era uma coisa bacana. Vocês conhecem a história do software vendido para a estatal brasileira, que na verdade era software pirata? Então, era o Samba, né? Era o Samba e o ABC. O ABC era o processador de texto e o Samba era a planilha. Era o Lotus 1, 2, 3 traduzido, né? O Samba. Era um negócio desse. O ABC era um processador de texto que eu não lembro qual. Eu acho que era ABC o nome do processador de texto. Então foi traduzido e vendido como nome da empresa. Não era um dos grandes, não, né? Não, o processador de texto era ABC, eu lembro disso, tenho certeza. A caixa, inclusive, era colorida, tinha roxo e preto na caixa. Eu sei porque meu pai trabalhava na época no setor que cuidava de licitações. No final, antes de se aposentar, a compra de software da empresa passava por ele. Eu já contei, meu pai trabalhou numa estatal do sistema elétrico e eu lembro de contar essa história. E a gente deu uma cópia do programa, ele conseguiu uma cópia para poder usar em casa. Não sei, na época, no 286 que ele tinha, acho que já era o 386. E depois vazou a história que, na verdade, o Samba era o Lotus 123 traduzido e o ABC era um processador de texto e era uma outra empresa que produzia. Isso deu uma confusão. O Samba, eu lembro de um anúncio na Micromundo, porque eu ganhei o MC1000, o MC1000 veio com uma série de brindes estranhos. Um dos brindes estranhos foi a assinatura de um ano da Micromundo. O Micromundo não falava de microcomputador, como a Microsistemas falava. Era uma revista de negócios. Eu li aquela bosta. Eu lembro desses assuntos. Eu lembro do meu pai contar essa história, eu lembro disso, da história. Se eu perguntar a ele hoje, talvez ele lembre ainda. Eu lembro dessa polêmica da história, falar que o Samba era uma cópia do Lotus 123. Sim, era mesmo. Eu só não lembro quem era a empresa que vendia, que tentou vender. Mas o CID não era cópia do MS-DOS 3.3. A Microsoft tentou jogar esse caô. Ela tentou fazer o mesmo bagunço, mesmo barulho. Olha, vocês copiaram o MS-DOS 3.3, mas no final as cópias, né? Os copos. Era os copos. Eu lembro o prompt do Drive C, prompt do C dos pontos barra maior, em vez de usar o maior, ele usava um caracterzinho que era tipo um triângulo. E se você rodasse o Cisne numa máquina das cópias, vinha com aquela letra estilosa que eles gravavam na ROM da máquina, da placa de vídeo. O Cisne era feito em Pascal, né? Não, C. Achei que era feito em Pascal. O sistema operacional compatível com o DOS. Eu acho que o Cisne era feito em Pascal, sim. O pessoal dizia que ele era em Pascal. Eu devia usar a memória pra caramba, então. Então, eu acho que ele era feito em C. É mais próprio pra isso. Ou então, se você quiser uma coisa mais chique, módulo 2. Mas enfim, não, Pascal, enfim, se alguém tiver o código-fonte do Cisne aí, por favor, tira essa luta pra gente. Você ainda tem aqueles arquivos do Cisne? Cara, eu vou ter que dar uma olhada. Mas eu não sei se de repente se perdeu alguma bruma do infinito. Enfim, eu vou olhar isso aqui e se eu tiver alguma resposta, eu coloco no show notes. Tipo, tem ou não tem? Eu lembro do Cisne de rodar em algumas máquinas das casas sendas quando eu fui estagiário lá. Eles tinham alguns PCs das cópias. Eu acho muito difícil um clone de MS-DOS ter sido feito em alguma outra linguagem que não seja C. C ou Assembly. Normalmente C e Assembly, né? Porque tem coisa que você não pode fugir. Eu participei do desenvolvimento de um clone de MS-DOS na LZ. A gente usava o C da Microsoft. Mas enfim, como eu falei, de repente pode ser que, enfim, virou uma dessas lendas urbanas e a gente foi junto. Mas, enfim, segue o jogo? Seguimos. Alguém tem mais história de pirataria e coisas do gênero assim? Cara, eu tenho dado uma procurada sobre a história do ABC e do Samba. Dei uma procurada rápida aqui no Google, nada. E a história de pirataria da época? Cara, eu pirateava, tu pirateavas, ele pirateava, nós pirateávamos, vós pirateava.
Eu acho que eu já falei. Já falou sobre isso em algum episódio, acho que é o episódio de softwares MSX. Mas as Pirator House acabaram virando também um ponto de encontro. Sim, sim. Era onde você encontrava outras pessoas que também gostavam do mesmo computador que você. O instância de pirataria assim fora do comum, em 1984 eu fiz um estágio numa instituição cujo nome obviamente não vou dizer, e uma autoridade nessa instituição, que eu também não vou entrar em detalhes, viajou para os Estados Unidos e voltou com uma caixa de disquetes imensa, toda cheia de software pirata, para Apple II, e mandou que eu testasse tudo. Tinha jogo, até tinha aplicações, tinha algumas coisas que prestavam, tinha o CSD Pascal, né, aquele Pascal que vinha com o sistema operacional. O que eu achei mais útil, né, para o pessoal usar é uma planilha que era equivalente ao VisiCalc, que não é mais com algumas melhorias, chamada The Spreadsheet, que ela tinha mais do que o VisiCalc, que é que as colunas podiam ter a largura diferente. Fora isso, ela era compatível. Você falou de história também. A história que meu pai conta, quando eu citei a história de 2 artigos que tem na Amigos dos Sistemas, se não me engano, foi entre a 50 e 60, não se lembrar exatamente o número. Falei do Pierre Lavelle, que era um profissional da Embratel, e aí, como naquela época, lá atrás, né, o pessoal que trabalhava com grande porte, computadores em grandes, era aquele grande terreno baldio, um em cada canto, o pessoal acabava se conhecendo, né? O próprio Júlio Neves falou pra mim, uma vez, e acho que eu conheço seu pai, ter conhecido ele. Ele já trabalhou na Cobra, teu pai na empresa que trabalhava, e eu lembro que eu comentava o artigo sobre o Lavelle, e meu pai virar e falar, esse aí é a história que tem que ter um armário lá de parede inteira na Embratel, um armário de ferro cheio de disquete e programa pirata. O cara é meio cara de pau, hein? Faz um artigo na revista falando sobre pirataria, como combater pirataria, o armário que eles têm lá na Embratel. Pô, já que você vai dar nome à sua instituição pública, eu também vou dar nome à minha instituição pública, do meu caso que eu narrei. Era o IME. Pronto, falei. Mas meu pai trabalhava em furnas centrais elétricas, então já mencionei outras vezes. Pierre Lavelle, eu lembro dessa história, meu pai comentar isso. Aliás, falar em comentar, precisamos entrar num assunto espinhoso. Pirataria, boa ou má? Sim ou não? Tá valendo ou não tá valendo? Mesa redonda agora. Toca a música de mesa redonda esportiva. Bom, aquela resposta covarde que acaba sempre sendo usada para tudo, né? Depende do contexto. Dá um exemplo para vocês. Preservação histórica, preservação de software. Nós gostaríamos que todas aquelas coisas que foram feitas em anos e décadas passadas não fossem perdidas para sempre, né? Que elas sejam preservadas. E a única maneira de você preservar software é copiá-lo, porque as mídias se degradam. Ainda mais mídia em disquete, né? Mídia analógica, aquilo ali, uma facilidade de se degradar ainda. E em muitos casos, a única maneira de você copiar esse software é pirateando. Sim. Quebrando proteção. Também essa principal, né? Quebrando a produção de cópia. Não simplesmente copiando, fazendo a cópia do disco. Porque o software tem que funcionar de alguma maneira, para as pessoas poderem ver como é que aquilo era. Eu lembro de um artigo da Queen Dunk, numa Kansas Fest, alguns anos atrás, que a gente até falou sobre isso, que ela discorreu bastante longamente sobre essa questão da preservação de software e sobre quantas coisas se perdem porque ninguém se dá conta de que aquelas coisas existem e as mídias se perdem. E o trabalho de crack que precisa ser feito. Sim, teve muita coisa, até mesmo em MSX e outras, muitas coisas que foram perdidas por causa disso. Palha da City, por exemplo? É um exemplo bem citado, né? Mas, por acaso, alguém tem uma cópia do Matagal, por exemplo? O Palha da City está no mesmo lugar onde está a Arca da Aliança e os fetos alienígenas que o canceroso roubou do Fox Mulder. Peraí, o Matagal tem disponível, né? Aquele que é piada em cima do Amazônia? Sim, esse a última vez que eu tentei procurar, achei meio complicado de achar. Não só tem lá, né? É, Deep Web do... Mas isso, por exemplo, na época, hoje em dia a ideia mudou, né? Até trabalhar com software, o pessoal mudou a ideia, até software como um serviço. Até o Bill Gates mudou de ideia de novo. Pois é, né? Software como um serviço, você parar de investir tanto em proteção em cima da empresa que faz cópia, mudar um pouco a ideia, né? Pra trabalhar com isso. Porque realmente gera um trabalho danado, né? A proteção de cópia acabava sendo um desafio para a pessoa quebrar. Não porque ela queria simplesmente copiar o programa, mas porque era um desafio para ele como um dos hackers da época. A corrida armamentista. Exatamente. Aquele jogo de gato e rato. Faz a proteção, um faz uma proteção maior, aí outro quebra, fica aquele joguinho de gato e rato. O que nos leva a uma grande verdade, né? Independente de quaisquer considerações morais, a perda de dinheiro que a pirataria causa nas empresas de software sempre é várias ordens de grandeza menor do que as ditas cujas empresas alegam. Isso é um fato, é uma verdade da vida. Aliás, até porque tem uma coisa bem simples, né? O cara que copia o software X, o cara copia o X, o Y, o W, o Z, o K, o Y, o KK3, por aí vai. Ele usa
o X ou o Y só. Cópia pirata, ele tem que achou legal copiar, mas ele é um software que ele não usa. Quantas coisas a gente copiou na época de MSX, a gente copiou e não usou. Ou seja, ele não seria um cliente potencial. Não acaba não sendo um cliente potencial daquele produto. E voltemos àquela frase do Bill Gates, né? Se vão roubar, roubem da gente. Ele tinha perfeita consciência do efeito positivo que essa atividade, a princípio ilegal, tinha, no final das contas, na própria divulgação do software da própria empresa. Filosofia do traficante, né? A primeira dose de graça. Exatamente, filosofia do traficante. Aliás, existe em cima da parte de pirataria, esse pessoal, esse movimento de preservação, não do software pirateado já, sem trava de proteção e todo o resto. Você tem muito em Apple II, por exemplo, quanto do formato de disquete, mas pro pessoal de Amiga, de Commodore 64, que é a preservação dos cracktros, dos crack-intros. Sim, nossa, mas aquilo que era só pouco mais do que uma pichação, acabou virando uma forma de arte, né? Sim. Videoclipe, você pode fazer uma MTV só de demonstração de crack-intros. Não bastava quebrar, né? Tinha que ser com estilo. Isso. A existência da pirataria motivou também a mudança das licenças de software, né? Graças à pirataria começou a surgir licença, por exemplo, como shareware. Que no Brasil ninguém obedecia, pegava o software, testava e ninguém pagava. Na verdade, sim. Você não conseguia comprar o software. Vários lugares do mundo, porque nos Estados Unidos é possível você fazer compra de software por fato de lá eles poderiam botar uma nota de $10 no correio. E aqui é proibido. E vários lugares do mundo é proibido você mandar dinheiro pelo correio. Sim. Ou então é money order pro banco tal dos Estados Unidos. Como é que você vai mandar pra lá? Tinha isso também. Só recentemente, com o advento do PayPal, que as coisas ficaram mais fáceis mandar dinheiro lá pra fora. PayPal tem o quê? 20 anos? 20 anos. Aí facilitou. Isso aí enterrou coisas como, por exemplo, Vale Postal Internacional, que ainda existe, mas eu duvido que alguém use. Para alguém que não tenha PayPal. Não. Mas, francamente, é bem até porque o Vale Postal Internacional ele tinha pequenas aberrações, né? Você, na época que eu usei bastante, você não podia mandar dinheiro pra Itália. Especificamente para Itália? Especificamente. Para Itália, para Holanda. É porque tinha países que não tinham acordo com os correios, os operadores postais não tinham acordo, você não podia mandar. Itália, Holanda... Na mesma época você podia mandar para Afeganistão. O Afeganistão sequer tinha governo. Você conseguia mandar dinheiro para lá. Receber é outra história. Isso depois de terem chutado o Talibã de lá, né? Não, nessa época. Tô falando na época da confusão do Talibã mesmo. Ou seja, você podia mandar dinheiro pra turma do Bin Laden assim, na boa. Mas não podia mandar pro seu trisavô que tava na Itália lá, precisando de um troco pra comprar queijo ralado parmesão. Fiz compra da revista Ginostar na época, 97, 98, até 99. Nós fazíamos um pagamento pra Jesus, mandava dinheiro pra Jesus, né, Ricardo? Pois é, mandava dinheiro pra Jesus, tá vendo? Era direto, não tinha que passar por nenhum intermediário. Tem intermediários. Eu ainda tenho cópia desse Vale Postal mandando dinheiro pra Jesus. Vale dizer que era Jesus, Ângel e Álvaro Tarella, tá? Mas vale a piada. Mas era o fator do shareware, era uma variação, claro, pra gente era mais complicado, pra nós, pra fazer a remessa. Até pros europeus também era complicado. Era mais complicado, mas era uma alternativa que acabou surgindo, né? Pra tentar de uma forma diminuir esse cópia-cópia pra lá e pra cá. O software começou a virar uma fonte de renda. Eu lembro, inclusive, que... Mas o share era um fenômeno muito mais americano, porque você conseguia enfiar dinheiro. O americano já tinha tradição. Ele, colocava o cheque dentro... O cheque, eu botava uma nota dentro do envelope. Dentro do envelope, mandava pra IRS pra pagar imposto de renda. Nossa... A maneira padrão de pagar as contas por lá era você enviar um cheque pelo correio. Isso é insano. Chegou até que você podia, na época, você podia dar um cheque personalizado. Eu vi talão de cheque com fundo de Jornada nas Estrelas. Então, né? Vou dizer o quê? Você vai passar o cheque com a Enterprise no fundo. Sim. Não era pra vender um motor de dobra. Pré-datado. Quando essa aqui sair no mercado, você pode descontar o cheque. Cheque ferengue? Cheque ferengue. Cheque ferengue, gente. Cheque ferengue se desaparece depois de 5 minutos. Ele não quica, ele se desmaterializa. Exatamente. Sim. Mas assim, voltando à história da pirataria, assim, acho que há casos e casos. A gente acabou tendo pirataria no Brasil por uma força de necessidade por conta da reserva de mercado, apesar de que houve algumas empresas que lançaram software e fizeram licença. Princess Software, que trouxe DBase 2 Plus, Supercalc, Woodstar. Havia empresas que traziam... O próprio Brasoft, que depois, quando acabou a reserva de mercado, eles começaram a trazer games. Já fizeram a divisão Brasoft Games. Que a Brasoft era representante da Microsoft, da Lotus e acho que da World Perfect e de outras empresas norte-americanas no Brasil. Ela redistribuía aqui. Quando viu a reserva do mercado, a Microsoft e outras empresas começaram a aportar aqui, eles perderam a distribuição,
né? Perderam esse monopólio e passaram a vender jogos. Que em 94, 95. Não, os jogos foi antes. Os jogos foi em 92. Eles começaram a vender jogos na divisão de jogos. E assim, até que literalmente parte de jogos abraçou toda a empresa. Havia uma outra distribuidora chamada Officer. Lembro da Officer. A Officer que vendia o World Perfect. Era a Officer. Tinha outras distribuidoras na época, né? E fora o próprio software nacional que era fabricado na empresa brasileira, né? Nasajon, que existe até hoje. A Nasajon fazia para MSX também, né? Ela chegou a fazer software para MSX, eu acho. Isso. Cara, não lembro. O MSX chegou a fazer? Sim, até depois do CPM. Eu lembro que ela fazia pra TRS-80 Model 1 e 3. Então. Isso aí eram produtoras de software, né? E também tinha muita empresa que complementava a renda. Além de vender o software original, na Encoi lá vendia um piratinha lá, um piratinha aqui, né? Tinha algumas produtoras que vendiam software pirata e depois a coisa foi crescendo quando eles começaram a produzir o software deles e começaram a vender o software produzido por eles. A Nemesis Informática foi assim. A Discovery Informática vendia o software deles, mas também se chegava lá, pedia lá e copiava um jogo. Não era uma coisa tão comum na Discovery, mas tinha. Uma curiosidade também que por conta dessa brecha legal, né, que o software não era protegido, então, por definição, aquilo que a lei não proíbe é permitido, por mais antiético que você considere ao copiar o software do pessoal, não. Direito autoral não é um direito natural, é uma coisa criada pela lei para estimular a criação de obras. Então, se existe essa brecha na lei, você está atuando de maneira legal. Tanto que por muitos anos eu tinha medo de falar que eu tinha feito aqueles hacks da LZ, na ROM do Microsoft Basic, até que eu fui me dar conta de que até o ano que eu isso era legal, tá certo. Não tinha crime algum. Não tinha nada que te impedia legalmente de fazer isso. E não foi só aqui, né? Coreia, então, nem se fala, né? Coreia foi mais festa ainda, né? Com direito a ter lançado. Foi o Castlevania que eles lançaram em fita cassete lá no. Foi o Vampire Killer em fita cassete. Lá o Bunda Lelê durou bem mais do que aqui, né? Não, Robocop 2 pro MSX. Então. Não sei como produziram isso, mas eles copiavam e trocavam na cara dura. Até porque era proibido pegar coisa do Japão. Sim. O que é coisa mais louca ainda. Ainda mais que eles eram até geograficamente próximos. Né? Mas era por conta da reserva de mercado, reminiscência de guerra da Coreia e coisas assim, né? Há casos e casos, pode dizer que pirataria vale, pirataria não é vale. Tem gente que apela apenas pro lado moral, que é ilegal. O pessoal do... errado. Porque tem alguns puritanos que vêm até hoje com esse papo, olhando com o olhar de 2018, num contexto dos anos 80. De adolescente sem dinheiro que queria ter jogo. Pois é. Eu não concebo que tinha isso. Cara, a legislação amparava isso. E não foi só aqui. Em vários países do mundo. E tinha países que não tinha, a legislação não amparava e rolava pirataria à torta direito. Espanha, a própria Inglaterra e outros. Não, pra você ter ideia, o pessoal do Prime the Pump, o casal que escreveu o livro, eles contam duas coisas interessantes. O primeiro é o fato, mas ainda é pirataria, não é pirataria, mas é picaretagem também. Um cara que eles conheceram que falou que ia vender o software deles, o editor, para a TRS-80 na Austrália. O cara levou umas cópias e nunca mandou dinheiro de volta. Mandou o pagamento de um ou outro. Mas eles também descobriram que várias cópias foram vendidas na Austrália. Ele deve estar aproveitando a vinda junto com aquele executivo da EACA da Hong Kong lá em Taiwan. Também. A mesma coisa, a cópia do software do Blaze Writer no Canadá, em toda a ponte. E lembrando assim, né? Lembrando também toda aquela pirataria desenfreada de cópia de sistema operacional das versões TRS-2, né? Sim. A gente falou agora no episódio em agosto, não foi? Como até o cara, o Handbook, colocando a trava, o cara não copia mais do que deveria e o cara destruindo o drive, literalmente, para poder copiar quanto ele quisesse. Pois é, né? Assim, eu acho que não é um assunto fechado, né? Não é uma coisa fechada, ela é boa, é ruim. Eu acho que encaixa em cada caso, depende do contexto também, para você poder avaliar isso com mais calma. É um assunto mais complexo. Por exemplo, a própria comunidade de Amiga tem discussões sobre isso. Pirataria prejudicou a Amiga. Pirataria prejudicou a Atari ST e por aí vai. É uma discussão infinita, porque ao mesmo tempo que você... E até um pouco tanto quanto hipotética, né? É um pouco hipotética. Porque ao mesmo tempo que tem a pirataria, por outro lado você tinha o problema de que, por exemplo, no caso do Atari ST, não tinha tanta gente para vender. E em muitos desses lugares onde a Atari ST vendeu muito bem, a noção de pirataria de software era diferente da noção que havia nos Estados Unidos. E principal também, isso tem muita relação com o público. O
um público de usuários adolescentes, Amiga, Commodore 64, Brasil com MSX e companhia, é bem diferente de um público-alvo de uma plataforma e de software profissional, né? A empresa não vai arriscar, tendo legislação que coíba, ter uma coleção de software pirata no acervo. Teve uma universidade aí que fechou por ter software pirata, né? Recentemente. Tem algumas que fazem isso. Tem uma universidade aqui no Rio que houve um pedido de penhora de um dos prédios dele para pagar a multa de pirataria no valor de 45 milhões de reais. Tiveram que penhorar um prédio na zona sul pertencente à universidade para poder pagar a multa. Tem aquela empresa que faz aquele festival de rock, a qual não vou citar o nome, que também ela foi multada, tinha uma multa gigantesca para pagar para Autodesk, para Audi e Microsoft. Coincidentemente, 1 ou 2 anos depois, eles fizeram outro show de rock que eles gostam de fazer no Rio. A gente teve essa situação. Convenhamos, hoje em dia as empresas entendendo isso, questões de custo, tem licenças para empresa, licença de software que você paga. Eu dei aula numa faculdade que eles chamam licença para o Windows, então eles pagaram um valor fixo. Todos os Windows de dentro da faculdade, mais para aluno, eram originais, mas eles não pagaram para o Office. Então, eles usavam, na época, o OpenOffice. Até as licenças de grande volume, elas flexibilizaram um pouco mais, também para universidades, empresas. E o principal, né, nos últimos anos, nós tivemos o enfraquecimento a ponto de ter ficado quase que inexistente no mercado cinza, onde você comprava um computador sem sistema operacional. Hoje em dia não, todo mundo compra um computador com bem ou mal com algum tipo de marca e que já vem com sua licença de Windows ou um Linux Mequetrefe pré-instalado. Sim, é mais complicado, é mais complexo do que ser maniqueísta na resposta, né? Mas é feito Tostines, tipo, isso é impossível de a gente afirmar. Eu não sei. Não sei afirmar. Se ele é mais caro porque é pirateado, ou ele é pirateado por ser mais caro. Não sei afirmar. Ou as duas coisas. É pirateado porque é mais caro e é mais caro porque é pirateado. Então. Enfim, vamos encerrar esse episódio então, porque senão vão acabar nunca. Então, bom, vamos, antes que a gente não acabe nunca esse episódio discutindo se Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais. Ou antes que sejamos auditados. Também, tem esse problema. Ou as duas coisas. Vamos encerrar, né? Vamos encerrar. Tá bom por hoje, né? Tá bom por hoje. Enfim, gente, esse assunto de pirataria não vai acabar nunca. E lembrem-se, coloquem seus dongles antes de rodar seus programas. Gente, por hoje é só. O papo foi bem interessante. E não se esqueçam, eu sempre falo, pirataria é crime, afundar navios da cadeia. Bom, tchau pessoal, obrigado a todos por terem ouvido. E não copiem software ilegalmente, usem software livre, é muito melhor. Então, gente, até mais, até daqui a 15 dias ou uma semana, isso sempre depende do calendário. E eu vou dar uma olhada na sala de pólvora, que eu acho que o João lembrou que ele tem um isqueiro. Já volto. Falando nisso, e o gerador automático de pauta? Ninguém lembra do gerador automático de pauta. Hoje não tem gerador automático de pauta. Eu sou contra o gerador automático de pauta. A pauta está sendo pirateada, por isso que a gente não precisa dele hoje. Exatamente. Então, beleza. Viva Estado Retro, computaria. Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com/retrocomputaria. Lá temos os episódios colocados e temos também playlist separado para os episódios do Retro Computaria, Retro Hits, Retro Besteiras, Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar, não deixe de ouvir o Retro Computaria e pedimos, compartilhe, conversa com seus amigos, apresente o podcast. Obrigado. O Retro Computaria é um podcast gratuito. Isto significa que você paga nada para ouvi-lo ou para visitar o nosso site. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. Logo, convidamos você a nos pagar um café. Sim, na página relacionada no nosso site, você pode fazer uma doação em dinheiro, inicialmente no valor de um cafezinho. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta do Retro Computaria. O frete é por nossa conta. Nós temos lá botões para doação pelo PagSeguro, pelo PayPal e pelo Mercado Pago. Então, pague-nos um café,
mesmo que você não consuma essa bebida. Se você preferir, você também pode ir até o link loja no nosso site e adquirir no Mercado Livre alguns dos itens que vendemos. E por último, se você quiser doar um item de hardware, aceitamos de bom grado. Todo o lucro das vendas e das doações é revertido para o sustento desse podcast e site, e você nos estará nos ajudando a realizar esse trabalho. Nosso muito obrigado.